de Boston. Agora deu. Pois é, eu acho que era algum problema na sala que só alguns estavam tendo acesso. Aí eu fechei e abri de novo aqui. Então vou deixar o pessoal terminar de entrar, que eles estão mandando solicitação, e agora a gente já começa, tá? Acho que agora deu. É, eu acho que era algum problema na sala, que só 4 tinham conseguido entrar. Mas não estava nem constando as solicitações de vocês aqui. Boa noite aí, pessoal. Boa noite. O Ezequiel, Mas a maioria das pessoas que eu conheci já se separaram. Tá, gente, a maioria acho que já entrou ali. Boa noite para todo mundo. Vamos começar a nossa segunda aula, então, de elementos de máquina. Vou espelhar minha tela para vocês aqui. E... aqui. Fantástico. Vamos lá, né? Começamos, então, a ver elementos de fixação. A gente vai continuar vendo os elementos de fixação hoje, tá? Nós tivemos ali uma pequena introdução sobre os diferentes tipos de elementos, né, que são os mais importantes. Fixação, apoio, elástico e de transmissão, tá? Só o de transmissão que é um pouquinho mais complexo. Os elementos de fixação são os mais comuns, né? Elementos de apoio também são bastante comuns, mancais, rolamentos, né? Elementos elásticos, na verdade, são as molas, que têm algumas características diferentes, mas são comuns. E os elementos de transmissão, que são um pouquinho diferentes, tá? Nós falamos, então, de rebites, tá? E alguns tipos de pino na última aula. Hoje vamos começar a falar sobre parafusos, tá? O que diferencia um parafuso do outro, como é que a gente faz a seleção, né? Como eu falei para vocês lá na primeira aula, para quem trabalha na parte mecânica, né, tem alguma experiência já, essa parte ela é simples, né? Ela é um pouco básica, mas a gente tem que partir do princípio de que o aluno não tem experiência. Né? Então, ele tem que conhecer os diferentes tipos de elementos para que a gente possa fazer um desenvolvimento do conteúdo lá. Então, vamos falar sobre parafusos hoje. Vamos falar sobre parafusos e vamos falar sobre alguns cálculos de rosca lá no final, tá? Para a gente exercitar um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos lá então. Sobre parafusos, então, tá? Todo parafuso tem rosca de diferentes tipos,
né? O que diferencia uma rosca da outra? Para a gente compreender melhor, então, a noção de parafuso e as suas funções, vamos antes conhecer alguns tipos de rosca, que é a rosca que determina como é que vai ser o desenvolvimento ali do parafuso, tá? Rosca, então, é um conjunto de filetes em torno de uma superfície cilíndrica, tá? Onde os filetes são essas elevações, que a gente também pode chamar de cristas. A rosca podem ser internas ou externas. As roscas internas encontram-se, então, nas porcas, enquanto as roscas externas se localizam nos parafusos. É isso que faz, né, dois elementos se tornarem, então, um elemento de fixação. Lá no rebite é um único elemento que é modificado e se torna um elemento de fixação, né? Quando a gente está falando de parafusos, na verdade, a gente precisa do complemento, que são as roscas. Então, as roscas permitem a união e desmontagem de peças, né? Tem ali uma ilustração que mostra duas peças, o corpo do parafuso e a rosca do parafuso, tá? Falei para vocês, já antecipei um pouquinho a aula passada. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui para a gente aumentar um pouquinho aqui, para ficar melhor. Falei um pouquinho a aula passada, né, que os parafusos, além de serem elementos de fixação, eles também permitem movimento. O parafuso que movimenta a mandíbula móvel de uma morsa mesmo é um exemplo de movimento de peças através do parafuso. Então, o parafuso tem como objetivo, né, ou fixação ou deslocamento. E quando a gente está falando de deslocamento, a gente está falando de um deslocamento, né, com precisão, porque ele vai deslocar de acordo com o número de voltas que eu dou, né? E o número de voltas determina o deslocamento dele através do passo. Vamos ver direitinho o que é o passo, tá? Os filetes das roscas representam vários perfis. Esses perfis, sempre uniformes, né, dão nome às roscas e condicionam ela a sua aplicação. Então, a aplicação vai se dar devido ao tipo de rosca, tá? Tem alguns exemplos aqui, que são triangular, tá? Quando é que eu vou usar o tipo de perfil de filete triangular? Eu vou usar em parafusos e porcas de fixação para união de peças, tá? Fixação da roda de um carro, por exemplo. É o tipo de perfil de filete mais comum, tá? Tenho também o trapezoidal, tá? Parafusos que transmitem movimento suave e uniforme, né? Então, esse tipo de rosca eu uso quando eu quero o deslocamento, quando eu vou fazer um movimento, tá? Tem o tipo de filete também redondo. Eu uso ele em parafusos de grandes diâmetros, sujeitos a grandes esforços, tá? Como, por exemplo, nos equipamentos ferroviários, né? Por que eu tenho cristas, né? Digamos ali, em cima aqui do meu filete, arredondada, quando eu estou trabalhando com grandes esforços, né? Porque a ponta, gente, ela proporciona uma fragilidade ao material, né? Então eu tento evitar essa fragilidade, fazendo, então, uma geometria mais esférica, para não ter pontos onde a resistência mecânica do parafuso vai ser mais frágil, que são quando elas são pontudas, tá? Então, por isso que nos filetes redondos eu vou usar em grandes esforços. Tem o tipo de filete quadrado também, esse tipo aqui, gente. Quando que eu uso? Em parafusos que sofrem grandes esforços e choques, tá? Evito uma ponta por causa da resistência mecânica, tá? Só deixa eu aceitar o colega aqui, Mike. Tá? Evito a ponta para não diminuir a resistência mecânica. Mas por que eu faço em formas de quadrado? Para que eu tenha a possibilidade, então, de permitir o choque, tá? Como... Alô?
Áudio? Voltou? Tá, voltou aqui para mim. Quando eu tenho essa forma quadrada, tá? Eu tenho uma fixação maior. Quando eu tenho uma geometria redonda, né? A fixação não é tão grande quando eu estou falando de choque, tá? Porque pode acontecer o deslocamento de um filete em relação ao outro. Quando eu tenho essa forma quadrada aqui, ó, como o filete ele vai ficar determinado bem nessa área, a chance de um deslocamento é menor. Então, eu uso o tipo de filete quadrado quando eu quero grandes esforços e também quando eu tenho choque, tá? O impacto. Como, por exemplo, prensas e morses, tá? E tenho também a rosca dente de serra. Quando que eu uso essa? Deixa eu aceitar o colega aqui. Euler, entrou. Tá? Eu uso em parafusos que exercem grande esforço em um só sentido. Tá? A característica geométrica desse tipo de filete permite, então, fazer um grande esforço, mas em um sentido, né? Vocês podem ver que ele não tem a mesma geometria. Eles são inclinados para um único lado. Então, elas vão ser inclinadas para o lado de maior esforço. Para o outro lado, ela já vai ter uma resistência mecânica muito menor, né? Então, enquanto todos os outros tipos de filetes, eles não têm uma inclinação, né? São todos retos. Tenho esse aqui que é o mais pontudo, tenho o trapezoidal, mas eles são todos, né, retos. A rosca dente de serra, ela é inclinada. Então, ela permite só o movimento com grande esforço em um único sentido. Vou ter que diminuir aqui. Tá? Sobre o sentido da rosca, então. Dependendo da inclinação dos filetes em relação ao eixo do parafuso, Ariel. Dependendo da inclinação dos filetes em relação ao eixo do parafuso, as roscas ainda podem ser direita ou esquerda. Ou seja, as roscas podem ter dois sentidos, a direita ou a esquerda. Quando eu tenho a rosca direita, o filete sobe, então, da direita para a esquerda, quando eu tenho o aperto. Enquanto na rosca esquerda, o filete ele vai subir do lado esquerdo para o direito. Tá? Então, vai ser o tipo ali de inclinação. Ó, reparem nesse aqui. Deixa eu botar um pouquinho para baixo. Que no direita, ele vai ter, então, o filete vai ter uma angulação da direita para a esquerda. Olhem aqui a angulação, gente, ó, entre os filetes. Enquanto na rosca esquerda, a inclinação vai ser inversa, ó, da esquerda para a direita. Acompanhem com o mouse ali. Tá? Sobre a nomenclatura das roscas, então, tá? Eu tenho diferentes medidas e isso que vai me proporcionar a qualidade na fixação. Independente da aplicação, as roscas têm os mesmos elementos, variando apenas os formatos e dimensões, certo? Então, cada espaço geométrico de uma rosca tem um nome específico. Vamos lá, então, sobre os nomes. Ver se eu consigo botar tudo na mesma tela aqui. Ó, bom. Qual é a dimensão mais importante do parafuso, né? Que é a rosca externa. Parafuso é a rosca externa e porca é a rosca interna, tá? Vamos falar do parafuso. A dimensão mais importante, então, é o diâmetro externo. O diâmetro externo vai de uma crista até a crista do outro lado, ou seja, é o maior diâmetro na minha rosca. É aqui, ó, esse D aqui, ó, é o maior diâmetro. Esse eu chamo de diâmetro externo, tá? Depois eu tenho o diâmetro interno, que é este aqui, ó, daqui até aqui. É como se fosse o corpo do parafuso, desconsiderando a rosca, tá? Então, vai ser dessa partezinha lisa até essa partezinha lisa. Vai ser o menor diâmetro. Eu desconsidero o diâmetro aqui de rosca.
Tenho também o diâmetro de flanco. Diâmetro de flanco, tá? É a metade desta diferença. Como, por exemplo, eu tenho um diâmetro externo de 10 milímetros aqui. Então, medindo do início dessa rosca de cima até o final dessa rosca de baixo, eu tenho 10 milímetros. O diâmetro interno seria desconsiderando a rosca, tá? Vamos dizer, então, que o diâmetro interno é de 8 milímetros. Como o diâmetro interno é de 8 milímetros, qual vai ser a diferença do diâmetro externo para o diâmetro interno, pessoal? Tem alguém interagindo comigo? O diâmetro externo... Oi. Oi? Deixa eu botar, cadê o pessoal aqui? Ó, pessoal, diâmetro externo, tá? Vai ser o maior diâmetro considerando a rosca. Se eu tenho um exemplo, então, o diâmetro externo é de 10 milímetros e o diâmetro interno é de 8, tá? Ou seja, 2 milímetros. eu desconsidero isso, eu desconsidero a rosca, eu vou ter uma diferença de 2 milímetros, tá? Só que a gente está falando de diâmetro, gente. Diâmetro é tudo. Então, se eu tenho uma diferença de 2 milímetros, vai ser 1 milímetro em cima e 1 milímetro embaixo, certo? Sim. Tá? 1 em cima, 1 embaixo. É a diferença do maior diâmetro com o menor diâmetro. O diâmetro de flanco, tá? Ele se localiza na metade da rosca, tá? Então, se aqui o maior tem 10 e o menor tem 8, o de flanco vai ser a metade desse valor aqui. Então, o diâmetro de flanco nesse nosso exemplo seria de 9. Ele fica exatamente no meio entre o diâmetro interno e o diâmetro externo, né? Não existe um parafuso nessa proporção, só para usar um exemplo, tá? Se eu tivesse um parafuso de diâmetro externo de 12 e um diâmetro interno de 8, o diâmetro de flanco seria de 10. Ele tem que ficar exatamente no meio desta diferença, tá? É esse pontilhado aqui. Depois a gente vai ver onde é que a gente usa esse tipo de... Esse tipo de diâmetro, tá? Outra dimensão importante, tá? O ângulo do filete. O ângulo do filete é um dado importante porque ele vai determinar, então, o passo, né? Ou seja, o quanto ele se desloca em uma volta inteira do parafuso, tá? Então, ângulo do filete é isso aqui, ó. É um ângulo entre dois filetes, tá? O que é o fundo do filete? Tá? Esses são os dados que a gente já não usa tanto, mas é preciso saber. Fundo do filete, eu vou dar um zoom aqui, ó, para vocês enxergarem melhor. O fundo do filete vai ser a distância, tá? Deste ponto aqui até este ponto aqui. Então, nós vamos considerar essa linha aqui, do meio, que é o diâmetro do flanco. O diâmetro do flanco é a linha que passa exatamente no meio da rosca, né? O diâmetro externo é considerando a rosca, o diâmetro interno não considera a rosca e o diâmetro do flanco é uma linha que passa exatamente no meio da rosca. Então, o fundo do filete é essa distância aqui, ó, tá? É a distância deste meio do filete até este meio do filete, tá? A mesma coisa serve para crista, tá? Crista vai ser
a distância deste ponto até este ponto aqui, ó. Tanto o fundo quanto a crista, eles são medidos a partir da linha do diâmetro do flanco. Só que o do fundo vai medir essa distância aqui, ó, da parte do fundo. E da crista vai medir essa distância aqui, ó. Que a crista é a parte superior e o fundo é essa parte inferior. O fundo também é conhecido... Desculpa. O fundo também é conhecido como... Opa, falhou aqui. Vale, tá? Tanto fundo quanto vale é a mesma coisa. Crista é sempre a parte mais alta e fundo ou vale é a parte mais baixa, tá? Tenho esses dados, então, do parafuso. Quais são os dados que eu preciso saber da rosca? Então, os dados da rosca eu sempre vou ter diâmetro externo, que é aquele, ó, que considera a rosca, diâmetro interno, que ele não considera a rosca. Vou ter a altura do filete. A altura do filete, ó, é exatamente isso aqui. A altura do filete é a diferença entre o diâmetro maior e o diâmetro menor, tá? E a altura do filete do parafuso é essa aqui, ó. É a mesma altura do filete da porca. Só que aqui é do parafuso e aqui é da porca, tá? Eu não quero que vocês decorem todos esses dados aqui, tá? Eu preciso que vocês entendam o que é cada medida. Algumas delas a gente não usa muito, como o ângulo de hélice, essa crista, esse fundo, tá? Mas tem outras que a gente usa muito, como, por exemplo, no parafuso, diâmetro externo e diâmetro interno, eu preciso saber. Na porca, também, diâmetro externo e diâmetro interno, é uma coisa importante. Altura do filete é importante, tanto saber a altura do filete da porca, quanto saber a altura do filete do parafuso, tá? E um dos dados mais importantes, tá, é o passo. O que é o passo? É a distância de uma crista, tá aqui no cantinho, ó. Vou dar um zoom. A distância de uma crista até outra crista, tá? Se aqui, ó, se essa distância aqui vale 1 milímetro, a do lado também tem que valer 1 milímetro, tá? Elas são todas iguais. Eu não posso ter um passo aqui de 1, um passo aqui de 2. Então, o passo é a distância entre duas cristas. Ou a distância, não consigo riscar nesse PDF, a distância entre dois vales ou dois fundos, tá? São iguais. A distância dessa crista até essa crista aqui é a mesma que, por exemplo, deste vale aqui, que eu estou com o mouse, ó, até este vale aqui. Esse é um dos dados mais importantes, tá? Por quê? Passo é a distância, então, que o meu parafuso vai se deslocar em uma volta inteira. E essa distância é exatamente a distância entre uma crista e outra. Ou seja, quando eu estou com um parafuso aqui dentro da porca, né? E esse passo aqui, ó, tem 2 milímetros, quando eu vou dar uma volta inteira, ele entra na peça 2 milímetros. Quando eu dou outra volta inteira, ele entra mais 2, depois mais 2, depois mais 2, tá? Posso fazer de voltas inteiras ou meia volta. Por exemplo, se eu quero que ele entre 5 milímetros na peça ou na porca, o que eu vou fazer? Quantas voltas eu vou dar nesse exemplo de um parafuso que tem um passo de 2 milímetros? 2 voltas e meia. 2 voltas e meia,
tá? Quando eu estou falando de equipamentos, né, que tem precisão em aperto, ou eu tenho a metrologia muito rígida para seguir, às vezes eu não posso aparafusar até onde eu quero, tá? Eu tenho que aparafusar uma dimensão específica. E eu consigo, né, calcular a distância, o quanto meu parafuso vai entrar. E é a partir do passo, né? Porque imagina, eu estou aparafusando um parafuso em uma peça. Eu não estou conseguindo enxergar quanto ele está entrando, né? Então, é a partir do passo que eu vou ter essa noção de deslocamento, do quanto ele entra na peça. Seguimos, então. Sobre roscas triangulares, tá? Que são as mais comuns, pessoal. As roscas triangulares classificam, né, segundo o perfil. Existem 3 tipos, tá? Existem as roscas métricas, existem as roscas de Whitworth e existem as roscas americanas, tá? Para o nosso estudo, vamos detalhar 2 tipos, a métrica e a Whitworth, porque são as mais usadas, tá? A rosca métrica, ela segue uma norma NBR, tá? Que é a 9527. Ela tem uma especificação própria. Esse daqui são alguns dados que a gente viu, tá? Todas essas dimensões aqui a gente viu acima. Só que agora eu tenho encostado, então, uma rosca interna numa rosca externa, né? Ou seja, eu tenho aqui um parafuso e uma porca, tá? De novo, usando as medidas mais importantes: diâmetro interno, diâmetro externo, passo. Este ângulo aqui também é importante, tá? E aí eu tenho, nesse tipo de rosca triangular, algumas equações pré-determinadas ali, ó. Eu consigo saber o ângulo de rosca. O ângulo de rosca sempre vai ser este ângulo aqui, tá? Diâmetro menor do parafuso. O diâmetro menor do parafuso vai se dar em função do diâmetro maior do parafuso, tá? Então, como que eu vou medir internamente, né? Isso daqui são equações prontas. Se eu tenho o diâmetro maior, é a partir desta equação aqui, ó, que eu vou calcular o diâmetro menor, tá? Porque tem que seguir essa especificação. Eu não posso fazer por conta um parafuso com diâmetro externo maior, né? Um diâmetro maior de 10 e, convenientemente, um diâmetro menor de 8. Eu tenho que seguir essa regra aqui, ó. O diâmetro menor tem que ser igual ao diâmetro maior menos 1,2268 vezes o passo, tá? Por isso que eles são padrões. Eles podem ser maiores ou menores, mas eles seguem uma proporção, tá? Mesma coisa é o diâmetro efetivo. O diâmetro efetivo vai seguir essa equação aqui, ó. O diâmetro efetivo, ele é igual ao diâmetro maior menos 0,6495 vezes o passo, tá? Como que vai ser a folga entre a raiz do filete da porca e a crista do filete do parafuso? Ou seja, quando eu coloco o parafuso dentro da porca, né? Eles têm que ter uma distância ali, uma folga mínima. Se eu não tiver folga, eu tenho, na verdade, a conformação do material, né? Eu vou estar conformando o meu parafuso dentro da porca. Não é essa a ideia. A ideia é que eles fixem um no outro. Então, eu tenho que ter uma folga mínima, que também não pode ser... Deixa eu anotar o colega aqui. Que não pode ser grande, tá? Qual é a folga mínima entre o parafuso e a porca? É 0,45 vezes o passo,
tá? Por isso que o passo é um dos dados mais importantes de uma rosca, tá? Tudo é calculado em função do passo. Aqui a gente só vai ver as equações, vou falando para vocês o que é cada uma, tá? Mais à frente a gente faz um exercício de cada um para ficar bem entendido. Como vai ser calculado o diâmetro menor de uma porca? O diâmetro menor de uma porca vai ser o valor do diâmetro maior do parafuso, tá? Esses valores de D, gente, isso é uma nomenclatura técnica, tá? Parafusos vão ser sempre letras minúsculas. Então, ó, o D do parafuso é minúsculo. É D1, é D2 e é D, tá? D é o diâmetro maior do parafuso. D1 é o diâmetro menor do parafuso. D2 é o diâmetro médio do parafuso. Tudo que tem D minúsculo é referente ao parafuso, tá? Isso é norma. Tudo que é D maiúsculo é referente à porca, tá? Então, o diâmetro maior da porca vai ser igual ao valor do diâmetro maior do parafuso, mais 2 vezes a folga. O diâmetro menor da porca vai ser o valor do diâmetro maior do parafuso, menos 1,0825 vezes o passo, tá? Altura do filete do parafuso. A altura do filete do parafuso também tem que seguir uma proporção, tá? A altura do filete do parafuso tem que ser esse valor aqui, 0,61343 vezes o passo. Tudo em função do passo, tá? Tendo essas equações aqui, depois eu vou pedir para vocês anotarem, tá? Não precisa anotar agora, que depois a gente vai fazer um exercício de cada, tá? Mas a gente vai voltar aqui, só para mostrar para vocês por que o passo é um dos dados mais importantes do parafuso, porque todas as outras medidas, elas têm que seguir uma norma de especificação. Eu não posso fazer um parafuso com as dimensões que eu tenho vontade, tem que seguir. E a maioria dos valores são em função do passo, tá? A rosca métrica fina, num determinado comprimento, possui maior número de filetes do que a rosca normal. Eu tenho 2 tipos de rosca, tá? A rosca fina e a rosca normal. A rosca normal, né, ela é maior. Então, em um parafuso, comparando 2 parafusos de mesmo comprimento, a rosca normal vai ter, por exemplo, 10 filetes. No mesmo comprimento de parafuso, quando eu tenho a rosca fina, eu tenho mais filetes. Então, eu vou ter 15 filetes, por exemplo, tá? Quando eu tenho a rosca métrica fina, num determinado comprimento, possui um maior número de filetes, tá? As equações das roscas finas são um pouquinho diferentes, tá? São essas daqui. Não se preocupem nas equações, a gente vai fazer os exercícios, tá? Mas depois eu passo para vocês um formulário de equação. Todas as equações de um tipo de rosca, todas as equações do outro tipo de rosca, tá? Para vocês poderem fazer os exercícios tranquilamente. Só se atentem na explicação em si. A fórmula, então, para a confecção das roscas de Whitworth, tá? A norma é fina, é a mesma, tá? Então, as regras, as equações, tanto para as de rosca fina quanto para as roscas, tá, de Whitworth, ela é as mesmas equações. Para facilitar a obtenção desses valores, apresentamos, então, tabelas de roscas métricas de perfil triangular, né? A gente está falando só dos perfis triangulares, da normal e da fina, tá? A normal são aqueles filetes mais larguinhos, tem menos filetes,
e a fina são os mais fininhos, então tem mais filetes, tá? Então existem tabelas prontas para a gente se guiar, tá? A gente vai se guiar, então, normalmente pelo maior diâmetro, tá? Maior diâmetro de quem? Agora eu pergunto para vocês, até tapei o cabeçalho aqui. Maior diâmetro do quem? Só olhando, então, aqui a simbologia. De quem que eu estou falando? Parafuso. Do parafuso, tá? Assim vão vir, até diz aqui, ó, externa, parafuso e rosca interna, porca, tá? Mas é importante saber isso, gente, porque vai vir sempre dois tipos de D, minúsculo e maiúsculo. Isso serve para qualquer manual, tá? Isso é uma nomenclatura. Ah, vou fazer a seleção de parafusos para o equipamento, vou fazer a compra, tá? Todas as tabelas de seleção, elas seguem este padrão. Normalmente, eu vou escolher os parafusos, né? E, consequentemente, eu escolho as porcas adequadas para aquele parafuso. Então, existem vários tipos de tabela, né? Mas a lógica delas vai ser mais ou menos assim. Sempre em função do maior diâmetro do parafuso. Com ele, eu consigo selecionar a porca respectiva. Então, eu tenho tabelinhas normalmente assim prontas, ó, em função do maior diâmetro do parafuso. Então, quando eu tenho 1 milímetro de diâmetro, o menor diâmetro vai ser 0,693. Como que ele chegou nesse valor ali? Com aquelas equações que eu passei para vocês, tá? A gente vê aquelas equações ali para a gente entender o tabelamento, para não achar que é de forma aleatória. Não, tudo é calculado, eu poderia calcular. Tem um áudiozinho comigo aí, por favor. Tá? Então, o diâmetro menor é calculado em função do maior, a altura do filete é calculada em função do maior, tá? Então, essas tabelas, normalmente eu faço a seleção assim. Eu meço, né, o diâmetro maior do meu parafuso e consigo descobrir os outros dados, seja por tabela, ou seja por cálculo, e também o diâmetro maior da porca, que ele é respectivo ao diâmetro maior do parafuso. Então, por exemplo, parafusos de diâmetros maiores de 1 milímetro, eu preciso de uma porca com um diâmetro maior de 1,011 milímetros, tá? Tenho essas tabelas tanto no sistema internacional quanto em inglês, tá? Em polegadas, os valores vão ser diferentes, mas a equação utilizada é a mesma, segue a mesma proporção, tá? Essa tabelinha aqui, ó, é uma tabela tradicional de roscas métricas triangulares da série normal, ou seja, de filetes normais, aqueles que são mais larguinhos, tá? Tem que me atentar sempre ao cabeçalho das tabelas para seleção. Tenho essa aqui de série normal e mais adiante eu tenho uma tabela, que ela vai ser bem parecida, né? Só que de série fina. Sempre que de série fina, quer dizer que é de filete fino, tá? Vocês precisam saber isso lá para a seleção. Nunca vai dizer filete, tá? O nome técnico é série. Mas se diz série normal ou série fina, vocês sabem que é o tipo de filete, né? E tem que ver aqui. Estamos falando da rosca métrica, tá? Também vou fazer a seleção a partir do maior diâmetro do parafuso. Consigo os outros dados na tabela e selecionar o maior diâmetro da porca também. No caso de 1,6 milímetros de maior diâmetro do parafuso, eu preciso de uma porca de maior diâmetro de 1,609 milímetros, tá? Essa seleção é bem tranquila. Aí eu tenho vários valores, só vai aumentar os diâmetros aqui, tá? Tem um outro tipo de tabela, tá? Quando eu estou no sistema inglês, tá? Essas tabelas no sistema inglês, ela é um pouquinho mais chata, porque ela não segue essa ordem aqui, ó, que a gente usa, que é o diâmetro maior, depois o diâmetro menor, a altura do filete, o raio da raiz da rosca, tá?
ela é um pouquinho diferente, ela tem uns dados, especificações diferentes, tá? Mas como é que a gente faz a leitura? Aqui, ó, diâmetro nominal em polegadas. Diâmetro nominal em polegadas é a mesma coisa que o diâmetro maior, tá? Eu sei que diz nominal e tal, mas vocês vão fazer a mesma medição externa ali, né, que é o diâmetro maior, quando considera a rosca, só que vocês vão fazer a medição no sistema em inglês, tá? A mesma coisa. Vocês podem medir, por exemplo, com um paquímetro. Para selecionar parafusos no sistema inglês, vocês vão fazer a leitura no paquímetro no sistema inglês. Se for no sistema internacional, faz ali no sistema internacional. Deixa eu voltar só a título de curiosidade aqui. Praticamente todo mundo aí já utilizou um paquímetro, certo? Sim. Tá. Sim. Quem já utilizou, sabe fazer a leitura no sistema internacional em milímetros e no inglês em polegadas ou só em um, só em outro? Os dois. Os dois? Mais alguém, gente? Todo mundo sabe? Então tá. Vou considerar que todo mundo sabe. A maioria das turmas, 90% me diz, não, eu sei fazer só no sistema internacional em milímetros. Eu não. Só no milímetros também? Não, eu não. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois? Não Então conheço. tá. Por que eu preciso saber isso? Não usei, nunca usei. Porque é um equipamento que a gente vai usar mais adiante bem em seguida, tá? Então, se a gente não sabe fazer essa leitura, é interessante a gente saber fazer. Então, vou trazer na próxima aula, tá? Vou trazer muito específico, porque vocês vão ver isso em metrologia, direitinho, como é que usa. Mas uma leitura rápida a gente precisa saber fazer quando a gente está fazendo em elementos de máquina, tá? E eu já tenho até um material pronto, justamente, porque era comum das turmas, do pessoal, alguns não terem mexido em nenhum, ou outros usarem só no sistema internacional em milímetros, né? E ele oferece as duas opções. Então, vamos trabalhar isso nas próximas aulas, tá? Por quê? Porque é importante. Então, a gente para um pouquinho aqui depois que a gente está vendo e segue nisso, tá? Partindo do princípio, então, que vamos aprender a fazer a leitura em polegadas, ali no paquímetro, trago para a próxima aula. A gente faz, então, a leitura do diâmetro externo, tá? Feita a leitura do diâmetro externo, brocas é a mesma coisa que nas tabelas de sistema inglês, tá? Que os valores de porcas ali, tá? Então, um sistema que tem um diâmetro externo de 1,16 de polegada precisa de uma broca de 3,64 de polegada, tá? Esses valores em polegadas aqui, a gente aprende a fazer a leitura daqui a pouquinho, tá? Não se assustem. Mas o mais comum é essa tabelinha aqui, tá? Porque antes a gente não conseguia fazer seleção de materiais, né? A maioria vinha com sistema em polegadas. Hoje a gente consegue comprar material em sistema internacional em milímetros, tá? Sistema antigos, quem trabalha com equipamentos antigos, lugares que tem, pode ver que tudo é em polegadas. Era mais usual, né? Mais usual lá onde usam polegadas. E isso ficava um pouco complicado para nós. Por quê? Não era o problema nem de saber fazer a medição, mas porque às vezes tu precisava fazer reposição de peças. E aí tem peças que tu só compra em milímetro. Se tu fizer a conversão na calculadora, ela não dá tão precisa ao ponto de tu poder selecionar. Então, se tu compra, por exemplo, um parafuso em milímetros e uma porca em polegadas, por mais que o tamanho seja o mesmo, que eu fiz ali a mudança de unidade, o encaixe não vai ser perfeito. Então, é ideal que se compre na mesma unidade. Por que que o encaixe não vai ser perfeito, gente? Porque 1 centímetro tem 2,54 polegadas, tá? Uma polegada tem 2,54
centímetros, né? Só que a gente usa na hora da conversão da calculadora 2,54, mas esse valor é extenso, tá? Então, quando converte, na verdade, eu comi essas casas depois da vírgula, não bate certo. É mais ou menos que nem o pi que a gente usa, aprendeu lá no ensino médio, 3,14. Experimentem botar na calculadora o pi e dar enter. Não é 3,14, é 3,149,8. Então, na conversão, tá? Como eu faço essa... Acabo comendo as casas depois da vírgula, não dá o encaixe perfeito. Seguimos aqui, então. Continuando sobre parafusos, tá? Parafusos, que são os elementos de fixação, então, empregados na união não permanente de peças, isso é, peças que podem ser montadas e desmontadas com facilidade, bastando apertar e desapertar os parafusos, que as mantêm unidas. Os parafusos se diferenciam pela forma de rosca, como a gente acabou de ver, os diferentes tipos de rosca, e aonde eu utilizo cada tipo de rosca, mas também se diferenciam pela cabeça, né, pela geometria da cabeça, da haste e do tipo de acionamento, tá? O tipo de acionamento dos parafusos, então, ele está relacionado com o tipo de cabeça do parafuso. Por exemplo, um parafuso de cabeça sextavada é acionado por uma chave de boca, tá? Ou um parafuso com uma estria tem que ser utilizado uma chave de fenda, tá? Então, é uma relação do tipo de cabeça com o tipo de ferramenta que eu vou usar. Em geral, o parafuso é composto, né, por aquelas duas partes, cabeça e corpo. O corpo do parafuso pode ser cilíndrico ou cônico, tá? Tem esse formato também. Totalmente roscados ou parcialmente roscados. Tem alguns exemplos, como por exemplo esse aqui, ó. Ele é cônico, ele não é totalmente cilíndrico, né? Nessa parte aqui eu tenho um diâmetro maior e ele acaba em um diâmetro menor. Alguns são totalmente roscados, outros são parcialmente roscados. Tem os tipos de parafuso de prisioneiro também, que é aquele que tem um corpo liso e tem duas roscas, né? Duas roscas em sentidos opostos, tá? Porque se elas tiverem o mesmo sentido, eu nunca consigo apertar as duas roscas, porque eu não tenho uma cabeça, né? Onde eu posso inserir, então, uma chave. Então, há uma enorme variedade de parafusos que podem ser diferenciados pelo formato da cabeça, pelo formato do corpo ou da ponta, e essas diferenças determinam, então, pela função do parafuso, permite classificá-las quanto aos grandes grupos, para parafusos passantes, parafusos não passantes, parafusos de pressão e parafusos prisioneiros. Vamos ver o que é cada um desses grandes grupos, tá? Por que eles se classificam assim? O que são os parafusos passantes, gente? Esses parafusos atravessam de lado a lado as peças a serem unidas, tá? Passando livremente pelo furo. Então, na parte do furo, ele não vai ter rosca. Dependendo do serviço, esses parafusos, além das porcas, utilizam arruelas e contraporcas como acessórios, tá? A gente vai ver a finalidade de cada um desses acessórios depois. Os parafusos passantes, então, apresentam com cabeça ou sem cabeça diferenciada, tá? Então, nessa parte aqui eu não vou ter rosca, ele vai passar apenas pela vai passar pela peça e a rosca dele vai ser só na parte em que eu vou roscar a porca, né? Posso ter uma arruela ou posso ter uma contraporca. O que são os parafusos não passantes? São aqueles, então, que não ultrapassam a peça. O papel da porca é desempenhado pelo furo roscado. Não vou ter a utilização da porca, né? Eu vou fazer um furo roscado, feito de uma peça ser unida com a outra, tá? O que são os parafusos de pressão? Esses parafusos são fixados por meios de pressão. A pressão é exercida
pelas pontas dos parafusos contra a peça a ser fixada, tá? Então, deixa eu ver que tem um colega mandando mensagem que não está entrando aqui. Deu, tá? Os parafusos de pressão podem apresentar cabeça ou não, tá? São aqueles que têm como intuito, então, pressionar ou não uma peça, tá? Nesse exemplo aqui, qual é o intuito desses parafusos de pressão, né? É pressionar essa peça aqui do meio e, consequentemente, deslocar ela, né? Para que eu vou deslocar uma peça? Opa, tem um áudio comigo aí, falhando. Né? Ou segurar essa peça, né? Ou equilibrar ela, né? Daqui a pouco ela está inclinada, então o parafuso de pressão tem como função guiar uma peça, né? Fixar ela e centralizar as peças. Tenho alguns tipos que tem uma pontinha assim, ó, mas normalmente eles têm uma ponta paralela, que é justamente para não marcar a peça, né? Não perfurar a peça, e sim só oferecer pressão. Tem os parafusos prisioneiros, tá? São parafusos sem cabeça, com rosca em ambas extremidades, sendo recomendados nas situações que exigem montagem e desmontagens frequentes, tá? Em tais funções, os usos de outros tipos de parafuso acaba danificando a rosca dos furos, tá? As roscas dos parafusos prisioneiros podem ter passos diferentes ou sentidos opostos, isso é, um ele vai girar no sentido horário, o outro vai girar no sentido horário. É o mais comum. Para fixarmos o prisioneiro, então, no parafuso máquina, utilizamos uma ferramenta especial, tá? Nos que usam ferramenta, eu posso ter o mesmo sentido. Nos que são manuais, normalmente eu faço sentido oposto justamente para que eu possa roscar as minhas duas peças, né? Se manualmente eu não usar nenhuma ferramenta e as duas tiverem o mesmo sentido de rosca, eu nunca vou conseguir roscar, né? Uma vai desroscar a outra. Após a fixação do prisioneiro pela extremidade, retira-se então ali as portas. Em seguida, a peça é apertada mediante uma porca e uma arruela, aplicando as extremidades livres do prisioneiro. O parafuso prisioneiro, então, permanece no lugar quando as peças são desmontadas. São aqueles que têm um corpo liso, né, e duas roscas. Vimos, então, a classificação dos parafusos quanto à função que cada um exerce. Vamos ver, então, alguns tipos de parafusos, os mais comuns aqui, tá? Então, segue um quadro com características de cabeça, corpo, das pontas e com indicação do dispositivo de arratamento, tá? Que é a chave que a gente utiliza. Um bem comum, então, é o parafuso com cabeça sextavada, com a parede roscada de diâmetro igual ou não roscado. Então, pode ser todo roscado ou parcialmente roscado. Normalmente, as pontas são cônicas, né? E o dispositivo a ferramenta que eu vou usar tem que ser uma chave sextavada, né? Tenho também um modelo de cabeça quadrada, a parede roscada de diâmetro maior que a não roscada, né? Então, normalmente eu tenho a parte não roscada. A ponta ela vai ser arredondada nos parafusos de cabeça quadrada. Normalmente a ponta é arredondada e eu vou ter que usar uma chave quadrada, tá? Nos de cabeça redonda, normalmente o corpo é plano, com chão, né? E eu vou ter que usar uma chave sextavada interna. Tenho a mais simples, que é uma cabeça abaloada, né? Com a fenda, que é aquela que faz, então, o uso da chave de fenda, né? Cada cabeça vai ter a sua ferramenta específica. Vou ter a fenda cruzada, vou ter a borboleta, que é um dispositivo um pouco mais fácil, né? E vou ter a recapitulada também. Segue, então, um quadro com a ilustração dos tipos de parafuso e sua forma completa. Então, esse aqui são os mais comuns. Parafuso sextavado, parafuso sextavado com rosca total,
parafuso sextavado com porca, parafuso autotravante com cabeça sextavada, tá? Tenho os parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno, tenho parafusos de cabeça quadrada, tá? Parafusos de cabeça cilíndrica com fenda, parafusos de cabeça redonda com fenda, parafusos de cabeça cilíndrica abaloada com fenda, parafusos de cabeça achatada, que é a mesma coisa que escarreada, né, com fenda, tá? E aí eu tenho todos os tipos de parafuso aqui, tá? Essa tabelinha é legal porque tem o tipo de parafuso, tá? Dos dois lados aqui, e no meio vai ter a representação do tipo de cabeça da perspectiva de frente, né? Qual é a chave que eu ia ter que usar? Essa aqui, por exemplo, é uma sextavada, tá? Essa aqui é uma sextavada interna, que é aquela menorzinha, tem o sextavado interno aqui, né? Então, o sextavado, na verdade, vai ser mais fundo. Tenho cabeça quadrada, tenho a de fenda, que é uma das mais comuns. Tenho essa daqui, que é a fenda cruzada, que na verdade é o que a gente chama de Philips. Phillips. Philips. Isso, tá? A chave é fenda cruzada, caso tenha que selecionar o parafuso, tá? Mas a gente chama de Phillips. Tem essa aqui, prisioneiro. Tem o parafuso de cabeça recartilhada, um pouco mais incomum, parafuso borboleta, tá? E aí sim, eu tenho alguns bem específicos, tá? Principalmente aqueles de elementos que a gente compra. Deixa eu botar a telinha aqui, sabe? Esses são os mais usados por nós, né? Ninguém nunca comprou um dispositivo, um equipamento, alguma coisa, Xing Ling, que veio com alguma chave que vocês nunca viram? Tem umas que vem com umas chave Allen. Uma chave Allen diferente, tá? Então, existem 1001 tipos, esses aqui são os mais conhecidos, né? Aqui. Então, por isso que quando a gente, às vezes, pega algum produto de fora, pode vir com alguma chave diferente, né? Mas o intuito é mais ou menos o mesmo. Ô, Natália, Bom, oi. esse autotravante que tu mostrou ali é os mesmo autobrocante? Sim, Ah, tá. sim, mesma altura cante. Deixa eu aceitar o Isaac. Continuamos aqui, então, tá? Ao unir, então, peças com parafuso, o profissional precisa levar em consideração 4 fatores, tá, de extrema importância. Quais são as determinações de quando a gente vai utilizar o parafuso? Profundidade do furo bloqueado, tá? O quanto ele está ali bloqueado. Profundidade do furo roscado. Comprimento útil de penetração do parafuso e diâmetro do furo passante, tá? O que é o comprimento útil de penetração do parafuso, gente? Eu tenho alguns parafusos que parte vai ser rosqueada e parte vai ser lisa, certo? Útil é só a parte em que é rosqueado, tá? Então, utilizo muito para os parafusos que eu quero que fiquem mais internos na peça. Aquela partezinha lisa para ele só entrar na peça, tá? Mas útil é só a parte que recebe a rosca. Toda a parte lisa, ela não exerce nem algum tipo de resistência mecânica, tá? Então, ela não faz a fixação. Ela é estética ou está ali por alguma geometria pré-determinada, mas ela não tem a capacidade de fixação. Aqui o diâmetro do furo, o diâmetro da rosca, a profundidade do furo, profundidade da rosca, comprimento de penetração do parafuso, diâmetro do furo, tá? Então, essa daqui é uma tabelinha em que eu consigo unir ali mais ou menos. Deixa eu aceitar o colega, tá? Essas determinações importantes que eu tenho que levar, né, quando eu quero fazer a fixação, então, por parafusos, tá? Essa é uma tabelinha bem simples. Esse exemplo aqui, a gente vai fazer na outra aula junto com os cálculos, tá? Então, vamos deixar separadinho assim, essa aqui é a aula 13 e a gente vai desenvolver ele depois que a gente
já ter visto todas as tabelinhas. Que a ideia é justamente selecionar um parafuso e fazer o cálculo ali em função das tabelas que a gente já viu. Última parte de parafusos, então, tá? Parafusos de cabeça sextavada, tá? Esses são tipos de parafusos de uma forma mais profunda, alguns tipos de parafusos bem utilizados na mecânica, tá? Parafusos de cabeça sextavada. Ele é representado, então, da seguinte forma, tá, gente? L é o comprimento útil do parafuso, tá? D vai ser sempre o comprimento, o diâmetro maior do parafuso. Então, os parafusos sextavados, eles também seguem essa nomenclatura, tá? Tudo vai depender do diâmetro externo do parafuso, tá? O comprimento útil aqui do parafuso. A altura da cabeça do parafuso, ela é 0,7 vezes o diâmetro do parafuso, tá? Tem que seguir essa norma. A cabeça sextavada aqui, ó, esse diâmetro maior, ele tem que ser 2 vezes o diâmetro do parafuso. E o diâmetro menor, esse aqui, ó, horizontal, ele tem que ser 1,7 vezes o diâmetro do parafuso, tá? Aqui é só a descrição de todas as geometrias dele aqui, e eles também seguem uma norma, tá? É só para representar como que eles são calculados, o corpo em relação ao diâmetro maior do parafuso, tá? Quanto às aplicações, gente. Em geral, esse tipo de parafuso sextavado é utilizado em uniões em que se necessita de um forte aperto da chave de boca ou chave estria, tá? Esse parafuso pode ser usado com ou sem rosca, tá? Então, eu tenho parafuso, normalmente eu uso arruelas, né? Justamente porque eu estou fazendo grandes esforços, tá? Então, as arruelas entram em ação quando eu estou fazendo grandes esforços, tá? E eu posso ter a porca ou não, né? Depende da onde eu vou empregar. Quando eu não tenho a porca, né? O roscamento tem que ser feito na peça. Quando a minha peça é apenas um furo, né? Não tem um roscamento, eu me obrigo a usar uma porca. Sobre os parafusos com sextavado interno, tá? Quando que eu uso eles? De cabeça cilíndrica com sextavado interno, tá? Ou a Allen, também conhecida. Esse desenho técnico, esse tipo de parafuso é representado na seguinte forma, tá? Tem alguns outros tipos parecidos com esse. Esse aqui é a Allen mais tradicional, né? Aí o que a gente falou ali das chaves diferentes, às vezes vem esse mesmo furo interno, mas não sextavado, com alguma outra figura, tá? Que é uma chave utilizada em outros lugares, por exemplo. Também segue uma proporção, tá? A altura da cabeça ali, ó, tem que ser a mesma altura do diâmetro do parafuso. Essa distância aqui maior, a altura, o diâmetro total da cabeça, ela tem que ser 1,5 o diâmetro maior do parafuso. A distância aqui, ó, menor diâmetro do sextavado, tem que ser 0,8 o diâmetro do parafuso. Então, tudo é em função do diâmetro maior do parafuso. Aplicação. Quando que eu uso esse tipo de chave normalmente? Esse tipo de parafuso é utilizado em uniões que exigem um bom aperto, em locais onde os manuseios de ferramentas é difícil devido à falta de espaço, né? Como eu faço uma rosca interna dentro do parafuso, né? Fisicamente eu ocupo um espaço menor, então eu utilizo quando eu tenho que fazer o roscamento em lugares apertados, dentro de peças, tá? Porque eu ocupo um espaço menor quando eu vou girar a chave, né? Na sextavada eu tenho que fazer toda a volta na chave, né? Deixa eu mostrar a minha câmera aqui. O que eu falo com isso? Quando eu estou usando a sextavada, normalmente eu faço assim com a ferramenta. Então, eu ocupo todo um diâmetro, um espaço externo para fazer o meu aperto.
No tipo Allen, normalmente a minha peça ela vai ser girada de forma, né, paralela com o parafuso, né? Eu não enfio a chave de forma paralela no parafuso e aí faço esse roscamento, então isso ocupa um espaço em torno ali menor. É isso quando eu uso um, quando eu uso outro, tá? Geralmente esse tipo de parafuso é alojado em um furo cujas proporções estão indicadas na tabela, tá? É só uma tabelinha ali, depois eu mostro para vocês, de proporções, tá? Que proporções são essas? D1 vai ser o diâmetro, A1 vai ser a altura da cabeça e B1 vai ser a largura da cabeça. Sem cabeça com sextavado interno, né, em desenho técnico, esse tipo de parafuso é representado da seguinte forma, tá? Então, quando eu tenho desenho técnico, esse aqui vai ser o diâmetro externo, a altura da cabeça ali, que é interno, na verdade, vai ser T, e o sextavado vai ser S1, tá? Essas letras aqui, ó, elas sempre vão ser as mesmas quando eu estou usando a nomenclatura técnica de desenho de parafusos, tá? Sextavados usam A1, B1 e D1 e a Allen D, T e S1. Aplicações. Em geral, esse tipo de parafuso é utilizado para travar elementos de máquinas. Por ser um elemento utilizado para travar elementos de máquinas, esses parafusos são fabricados com diferentes tipos de ponta, né, de acordo com a utilização. Então, posso ter diferentes tipos de pontas. Aí vai depender da minha aplicação, tá? As medidas dos parafusos sextavados internos, com ou sem cabeça, e o alojamento da cabeça são especificadas na seguinte tabela, tá? Então, vou utilizar aqui, ó, o diâmetro maior, ou em polegadas, ou em milímetros, tá? Aqui está toda a coluna em valores em polegadas, e aqui a respectiva, mesmo parafuso, né? Só que aqui está uma leitura em polegadas e aqui está uma leitura em milímetros. Então, quando eu tenho um diâmetro maior de 3,16 avos de polegada, ou, que é a mesma coisa em milímetros, 4,76 milímetros, tá? O valor de A, que é quem? A altura da cabeça, vai ser de 4,76. B1, que é o quê? A largura da cabeça, vai ser 8,5, tá? Então, ela também segue um padrão de acordo com aquelas equações que a gente viu ali, tá? Parafusos de cabeça com fenda, tá? De cabeça tanto achatada com fenda, principalmente achatada aqui em desenho técnico, a representação é a seguinte. Então, vai ter D, o valor do diâmetro. Aqui, ó, o tamanho da fenda, ela é 0,18 o diâmetro maior, tá? A profundidade da fenda vai ser 0,29 vezes o diâmetro maior. O diâmetro da cabeça em si tem que ser 2 vezes o diâmetro do corpo, tá? Também segue um padrão. Quando que eu uso parafusos de cabeça chata de fenda? São fabricados em aço, pode ser em aço inox, cobre, latão. Esse tipo de parafuso é muito empregado em montagens que não sofrem grandes esforços e onde a cabeça do parafuso não pode exercer a superfície da peça, né? Como a ideia da cabeça chata é justamente, né, o parafuso ficar alinhado com a superfície em que eu estou aparafusando. Esteticamente, ele é mais bonito, mas ele não oferece grande resistência mecânica. Tenho a opção de cabeça redonda com fenda, tá? Onde eu vou utilizar o cabeça redonda são nos mesmos lugares que eu vou usar o de cabeça chata, só que naqueles lugares que eu quero um pouquinho mais de resistência mecânica, tá? Em contrapartida da resistência mecânica, eu vou ter a cabeça do parafuso, né, saliente à superfície. Então, ele não é tão estético,
mas ele tem maior resistência mecânica. Aqui está a aplicação dele. Acabei de falar para você. Cadê o outro? De cabeça cilíndrica boleada com fenda, tá? É aquele que tem uma cabeça, não é tão grande quanto a redonda e não tão achatada, tá? Aqui está a representação dele, ó. Ele tem uma cabeça boleada apenas. Aonde eu uso esse tipo de parafuso? São utilizados na fixação de elementos nos quais exige a possibilidade de se fazer um encaixe profundo para a cabeça do parafuso e a necessidade de um bom acabamento na superfície dos componentes, tá? Trata-se de um parafuso cuja cabeça é mais resistente do que as outras duas classes. São fabricados normalmente em aço, cobre e ligas, tá? Então, ele tem uma resistência maior que as outras duas. Tenho o de cabeça chata boleado também, tá? Em vez de ser totalmente reto, ele é boleado. Aonde eu uso esse tipo de parafuso? São geralmente utilizados na união de elementos cuja espessura sejam finas e quando é necessário que a cabeça do parafuso fique embutida no elemento. Permite um bom acabamento superficial, normalmente são fabricados em aço, cobre, ligas e latão, tá? Sobre os parafusos com rosca soberba para madeira, tá? Que normalmente são cônicos. Eles podem ser do tipo cabeça chata, podem ser de cabeça quadrada, podem ser de cabeça oval, podem ser de cabeça redonda ou sextavada, tá? São muito parecidos com os parafusos convencionais, só que eles são cônicos, tá? Normalmente, esses são os parafusos que eu uso em madeira. Parafuso de bucha. Tá, esse parafuso também é utilizado com auxílio de bucha. Às vezes, o conjunto parafuso-bucha é aplicado na fixação de elementos em bases de alvenaria, normalmente. Quando a escolha do tipo de cabeça a ser utilizado leva-se em consideração a natureza da união a ser feita, né? Então, quando eu vou fazer em madeira, não tem a necessidade de bucha. Quando eu vou fazer em alvenaria, né? Como a alvenaria, ela não vai deformar e conseguir segurar o parafuso como a madeira, se faz necessário o uso de buchas, então. Tá? Cálculo de roscas. Cadê você? Aqui. Faremos na aula que vem, tá? Por quê? Vou pegar todas essas equações que a gente viu, né? De um tipo de rosca, de outro tipo de rosca, tá? E passar para vocês o formulário, tá? Vou passar isso para vocês amanhã, tá? É uma folhazinha só. Mas quem puder imprimir, tá? Por favor, imprima, porque vai auxiliar, estando a folha ali do lado, para a gente ir fazendo os exercícios, tá? Faltou duas equações só para eu terminar de montar. Aí eu termino de montar ela e mando para vocês. E aí amanhã a gente faz alguns cálculos referentes a parafusos e rosca. Tá bem, pessoal? Tá bom? Tá ok. Tranquilo. Então tá, gente. Até amanhã para Valeu. vocês. Boa amanhã. noite. Boa noite. Boa noite. Falou, boa noite para todo mundo aí. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal.